Irmãos, minutos devocionais e nessa manhã especial, a gente tem usado o mês de maio para falar sobre a família, e nessa manhã a gente falará pela e para as famílias, mas também olhando nesse aspecto em algo relacionado ao Dia das Mães, porque é o Dia das Mães esse nosso domingo. Nosso devocional aqui da manhã, ele vai lá em Provérbios 31, versículos 28 e 29, dois versículos aí que são bem conhecidos por fazerem parte desse capítulo da palavra de Deus, que diz respeito à mulher virtuosa, que vai dizer assim, sobre a mulher virtuosa: os seus filhos se levantam e a elogiam, e o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31 é um capítulo muito conhecido da palavra de Deus, justamente pelo tema que ele traz, que é esse da mulher virtuosa. E quando a gente olha esses dois versículos aqui, a gente vai enxergar essa figura feminina da mãe, que está expressa nesses dois versículos que nós vimos aí. E o texto vai dizer sobre o quê? Sobre a mulher virtuosa e sobre algo que nós precisamos pensar a respeito das mães, mas não apenas a respeito das mães, mas de todos da família, que eu quero chamar a atenção nessa manhã, que é a respeito de elogios, porque a família deve ser um lugar de elogios. O lar deve ser um lugar onde a prática do elogio, ele aconteça, não é? Eu sei, irmãos, que aqui na nossa caminhada de igreja, a gente é muito combativo, muito cuidadoso com relação a esse assunto. Porque quando a gente entra no aspecto e no assunto, no tópico dos elogios, a gente vai esbarrar em preocupações que a gente tem sobre cuidar do nosso ego, para que a gente não viva aquilo que é tremendamente danoso ao homem, que é o que? O egocentrismo. Porque a ideia é que quando o ego ele fica muito, muito inflado, a gente vai para o caminho do orgulho. E o orgulho, ele deve ser combatido sim nas nossas vidas, ele deve ser extirpado das nossas vidas de todas as formas. Mas o fato de termos que combater o orgulho não significa que que os elogios não sejam importantes. Muito pelo contrário, o elogiar deve fazer parte das nossas vidas, porque o elogio ele faz parte do quê? Da valorização, do reconhecimento, do incentivo e do encorajamento, né? Entre algumas outras definições que a gente vai ter para essa prática tão importante nas nossas vidas, nas nossas relações. E por causa disso, irmãos, nós devemos nos preocupar em viver essa atitude do elogio nas nossas casas, nas nossas famílias, aprendendo com o próprio Deus, porque a gente vai ler lá em Gênesis que depois de fazer toda a sua criação, Deus ele tem frases de reconhecimento do valor daquilo que foi feito, quando Deus diz e afirma: olha, ficou muito bom, e Deus viu que ficou muito bom. Deus é um Deus que reconhece o valor das coisas. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vai ver que Deus ele faz uma afirmação a respeito de Jesus quando Jesus ele é batizado por João. Deus ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus ele faz o elogio. E talvez a gente diga assim: pastor, mas Jesus, como não elogiar Jesus? Jesus é aquele sem pecado, não é? Jesus, aquele que não teve nenhuma falha. Claro que Deus o elogiaria mesmo. Só que a gente vai para o livro de Jó, e Jó é um pecador. E quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus vai elogiar Jó. Deus vai estabelecer uma frase para Satanás, estabelecendo 4 elogios distintos para Jó. A gente vai ver lá no capítulo 1 de Jó, versículo 8. Então a gente vai ver que essa experiência do elogio, irmãos, ela é muito importante. E às vezes, irmãos, nós não elogiamos tanto, sabe por quê? Principalmente na conjuntura do lar, principalmente na conjuntura dos mais próximos,
Porque com a proximidade relacional, a gente consegue enxergar muito bem as falhas uns dos outros. As falhas que aqueles que estão próximos a nós, que eles têm. A gente sabe como ninguém. E o ser humano, com a natureza que ele tem, infelizmente, essa natureza pecaminosa leva-nos a valorizar e a prestar mais atenção e dar mais peso para o quê? Para aquilo que é negativo do que para aquilo que é positivo. Então, o ambiente dos nossos lares, a crítica, certamente ela é muito presente, ela é muito constante, ela está sempre disponível. E às vezes, em tantos momentos e circunstâncias, a gente esquece de algo que é imprescindível à realidade do lar, que é o quê? É a questão da gente praticar o elogio, é a questão de nós, de fato, atuarmos em cima disso que Deus deixou para nós, quer por exemplo, quer por meio daquilo que a gente vai ver a respeito do que a palavra de Deus diz. A gente aprendeu, por exemplo, no semestre passado sobre mutualidade cristã, nós falamos sobre encorajai-vos uns aos outros, e o elogio é uma forma, por exemplo, de encorajamento. E a gente precisa se atentar a isso, irmãos, em não apenas notar aquilo que é a dificuldade e tentar ajudar os nossos, mas fugir desse ambiente que é sempre muito tendencioso à crítica e elogiar e reconhecer, não é? E a gente precisa tomar cuidado a respeito disso no que diz respeito às nossas famílias. A gente precisa ter isso muito bem claro para nós. Algo que eu estava pensando quando estava formulando aqui esse nosso momento, estava pensando assim: antes das famílias se consumarem o casamento, você tem a época do namoro, e na época do namoro todo mundo é tudo elogios, não é? A gente tem elogios a todos os dias muito disponíveis, não é? Aí a gente chega no Dia das Mães, aí faz parte do protocolo e do clichê, aí a gente tem os elogios disponíveis, não é verdade? Mas nós precisamos fazer do elogio um expediente diário. E olha, eu não estou dizendo aqui que você deva adotar uma atitude de elogiar por elogiar, porque seria um elogio fake, um elogio falso. E todo mundo sabe quando algo é verdadeiro e quando algo é mentiroso. Todo mundo sabe quando há verdade ou não nas palavras. Aquele que elogia por elogiar, na verdade ele está querendo se sentir melhor, ele está fazendo algo para o seu próprio ego. Mas a atitude que a gente deve buscar nas nossas famílias é a atitude de reconhecer o valor e apontar o valor. É a atitude de dar a honra a quem merece a honra. Isso, meus irmãos, a gente pode falar de grandes atitudes do lar a pequenas atitudes. A gente pode falar sobre uma grande fala que a pessoa deixou, um café que ficou bom, quanto a pessoa está bem apresentada, quanto você achou o seu cônjuge bonito naquele dia, você deve falar o quanto você admirou uma atitude que ela tomou, que ele tomou, você deve ter isso disponível, sabe? O marido elogiando a esposa elogiando o marido, elogiando os filhos. Tem pais que são extremamente críticos aos filhos, mas não tem uma palavra de incentivo, de encorajamento, né? Os filhos também agradecendo aos pais aquilo que eles têm feito, e precisa ser verdadeiro. Talvez há quem diga assim: mas que eu não tenho tanto motivo para elogiar. E a grande verdade é que às vezes, a bem da verdade é que a gente não para prestar atenção no valor que o outro tem. Tem muita gente que só vai perceber o valor da outra pessoa quando ela se vai. E é a coisa mais triste do mundo, meus irmãos. A gente precisa elogiar em vida. A gente não deve guardar os nossos elogios para o dia que a gente vai se despedir do corpo de alguém que já foi. A gente precisa ter no nosso dia a dia a palavra daquilo que vai encorajar ele a ser alguém melhor, ou ele a se alegrar, viver a alegria, a gratidão pela vida que ele tem, do que ele está fazendo, em vista daquilo que ele ouve e tem a ouvir de você. E para isso, para elogiar e elogiar verdadeiramente, você vai ter que parar, você vai ter que prestar atenção naquilo que de bom a pessoa tem feito. Isso certamente vai estabelecer laços mais profundos entre as nossas famílias. Então diz respeito ao universo das mães, certamente, mas diz respeito a toda a família. A família deve ser um lugar de elogio. Convido você a pensar nessa manhã o quanto você faz uso do elogio no dia a dia da sua casa, da sua família.
Convido você a pensar em qual foi a última vez que você elogiou aqueles que estão morando pertinho de você todos os dias. Convido você a pensar sobre o que tem feito mais parte do meu dia a dia. Eu tenho criticado mais, ou eu tenho sido farto nos elogios que fazem parte também. E lembrem-se, o objetivo não é criar orgulhosos. O objetivo é reconhecer o valor, dar honra a quem é merecida a honra. E assim a gente abençoar as nossas famílias por meio das palavras que Deus nos condiciona a ter nos nossos lábios. Então que assim seja. Amém? Deus abençoe a nós e as nossas famílias nesse sentido.